Eu convido a todos a abrirem o texto sagrado, por favor. Abram em suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3. Ao longo do mês de maio, nós desenvolvemos uma série de mensagens aqui sobre família. E hoje nós vamos encerrar a série de mensagens, mas vamos também associar o encerramento da série de mensagens ao culto em ação de graças pelo aniversário da nossa cidade. Com isso, então, nós vamos olhar para um texto que fala sobre as famílias e a cidade. Então nós vamos olhar para esta passagem, procurando aprender aqui algumas lições sobre as famílias e a cidade. Eu, sinceramente, parto do pressuposto de que se houver saúde nas famílias, haverá saúde na cidade. Se houver equilíbrio nas famílias, haverá um equilíbrio também na cidade. Se houver honra, ordem, moral nas famílias, a cidade colherá o efeito ou o reflexo dessa ordem moral que existe nas famílias. Portanto, as famílias desempenham um papel de suma importância para a história da cidade. E o texto bíblico que nós vamos estudar a partir de agora nos ensina exatamente a respeito disso. E eu quero que vocês me acompanhem, por favor. No capítulo 3 do livro de Neemias, eu lerei apenas os versos 1 e 2 a princípio. E como de costume, eu peço que, por gentileza, vocês mantenham as suas Bíblias abertas para acompanhar aquilo que nós vamos falar ao longo da exposição. Neemias capítulo 3, versos 1 e 2, assim nos diz o texto sagrado. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100, e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Até aqui. No primeiro momento, quando a gente lê esses dois versos, a sensação é, mas peraí, como assim? Né? Que é que esses dois versos, ou esse capítulo 3, tem a ver com famílias e cidade? Eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, me acompanhe. Eu vou fazer apenas menção nos versos seguintes. Eu não lerei todos os versos, afinal de contas são 32 versos. Mas eu quero que você me acompanhe nas menções que eu farei a partir de agora. Perceba aqui uma estrutura que existe. No verso de número 4, vai falar assim: ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E aí diz assim: junto deste reparou Mesulão. No verso 5, as três primeiras palavras, ao lado destes. E você segue no verso 7, junto deles. No verso 8, ao seu lado. E também no verso 8, junto dele. No verso 9, junto a estes. No verso 10, ao seu lado. No verso 12, ao lado dele. Darei um salto. Verso 16, depois dele. 17, depois dele. 18, depois dele. 19, ao seu lado. 20, depois dele. 21, depois dele. 22, depois dele. 24, depois dele. Verso 29, depois deles. Verso 30, depois dele. Verso 31, depois dele. Existe uma ordem aqui. A ordem era a seguinte: grupos de pessoas diferentes estavam trabalhando um ao lado do outro. E entre esses grupos de pessoas diferentes que trabalhavam um ao lado do outro, nós encontramos famílias que trabalhavam uma ao lado da outra. Esta é a relação, então, das famílias e da cidade. Famílias que se colocam uma ao lado da outra para trabalhar em benefício da cidade. Esse é o nosso ponto de partida. Mas agora nos compete investigar o texto. E para facilitar a nossa compreensão, eu preparei algumas perguntas e farei as perguntas e procurarei as respostas no texto bíblico para que a gente compreenda o que de fato estava acontecendo aqui.
A primeira pergunta que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: qual era o contexto deste povo aqui? O que de fato estava acontecendo? Bom, nós sabemos que eles estavam trabalhando um ao lado do outro, mas trabalhando no quê? Fazendo o quê e por quê? Bom, esse povo é o povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Quando eles regressam do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela não está em um estado muito favorável. Ela não está em um estado bom. Se você puder, abra a sua Bíblia no capítulo 1. Veja que Neemias vai perguntar por aqueles que estavam em Jerusalém. E observe no verso 3 do capítulo 1 qual é a resposta. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Qual era o contexto desse povo? O contexto desse povo era de miséria, de desprezo, de angústia, de luta, de dor. Era um contexto de extrema dificuldade. Era um contexto de extrema dificuldade, que exigia uma resposta das famílias diante do quadro que era apresentado. É curioso isso, né? Porque nós estamos vivendo um cenário de extrema dificuldade. Nós não estamos falando dos muros da cidade derribados ou das portas da cidade queimadas. Nós não estamos falando exatamente destas coisas. Nós estamos falando de dificuldades que nos foram impostas por conta da pandemia e tantas coisas que acarretaram juntamente com ela. E que passaram a exigir das famílias uma resposta conjunta. Curiosamente. Mas eu quero que você observe esses detalhes aqui. Ainda que de maneira breve. Muros derrubados significava que aquele povo estava como uma presa fácil. A qualquer momento, outros povos poderiam invadir a cidade, saquear a cidade e violentar as pessoas que ali estavam. Portas queimadas. Os juízes, naquele período, se assentavam nas portas, na entrada das portas, na cidade. Para quê? Para julgar a causa do povo. Com as portas queimadas, é uma referência que não havia julgamento, não havia justiça. Então o povo estava praticando injustiça entre os seus próprios irmãos. Entre os seus próprios irmãos. Se você pegar o noticiário da cidade, qualquer um deles, né? Se você abrir aí o noticiário, for lá no Patos já e abrir, você vai ver notícias ao longo desta semana que são reflexo puro de injustiça cometida contra irmãos ou contra semelhantes, contra os próximos. Continue. O texto fala ainda da miséria, do desprezo, da pobreza. Essa era a condição do povo. Então, quando as famílias decidiram trabalhar juntas, elas partiram deste contexto. Era esse o contexto que convocava as famílias para trabalharem juntas. A segunda pergunta que eu quero que vocês me acompanhem é: o que motivou o trabalho? Como que estas famílias se sentiram motivadas para trabalhar? Bom, se nós estamos falando desse contexto, talvez alguém pense assim: só esse contexto já é um grande motivo para poder tomar uma decisão de fazer diferente, porque eu não admito que permaneça assim. De fato, a gente tem que pensar desse jeito. Se o cenário de injustiça está imperando, ou se há algo que não procede, que não deve ser como está sendo feito, todos nós devemos ficar indignados e tomar uma postura diferente. É uma exigência natural que pesa sobre todos nós. Entretanto, o que trouxe motivação ao coração do povo não foi exatamente isso. Eu gostaria que vocês observassem comigo que Deus usou um servo para motivar este povo, para falar a este povo sobre a necessidade de reedificar. É interessante, porque quando Neemias chega na cidade, isso está no capítulo 2, nós não temos condições de ler todo o texto.
Quando Neemias chega na cidade, ele vai passear na cidade com o seu cavalo e tem lugar que ele não consegue passar a cavalo. Por quê? Porque o entulho é tão grande que não dá para cavalgar ali. E ele então tem que descer do animal e passar vistoriando a cidade junto com aqueles que o acompanhavam. Repare, havia pessoas na cidade que não se incomodavam mais com aquele entulho. Havia famílias na cidade que não se preocupavam mais com o entulho. O entulho se tornou algo tão comum que não inquietava mais, não incomodava mais. Entretanto, Deus chama Neemias e faz com que Neemias faça essa incursão na cidade. E agora Neemias na cidade vai falar para aquele povo. E o que é que Neemias fala? Capítulo 2, verso 17, verso 18. Eu quero que você olhe aqui o que é que vai fundamentar essa motivação. Neemias vira e fala assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. O que é que aconteceu aqui, gente? Neemias falou de Deus. Neemias falou da graça de Deus. Neemias falou das obras de Deus. Neemias falou do propósito de Deus. Neemias faz com que o povo olhe para o Senhor a fim de que seja verdadeiramente motivado a procurar uma mudança. Deus, em seu poder e em sua graça, somente Ele é capaz de nos levar a experimentar verdadeiras mudanças que transformarão o nosso cenário. Enquanto estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, nós temos uma grande chance de acertar, de fazer o que é correto. Mas a partir do momento em que tirarmos os nossos olhos de Deus, voltarmos os nossos olhos para nós mesmos, nós não conseguiremos prosseguir. Eu queria que você notasse uma coisa comigo. E vocês, autoridades que estão aqui, representando as demais autoridades do nosso município, eu quero dirigir essa palavra a vocês. Neemias foi chamado por Deus para liderar a reconstrução da cidade. Mas Neemias não chega lá falando: eu sou o resolvedor. Eu sou a solução. Eu sou o redentor. Eu farei acontecer. Líderes que agem deste modo estão traçados à queda, porque estão confiando mais em si mesmos do que no Deus que colocou cada um deles no cargo que eles ocupam. E os senhores foram colocados onde estão, no cargo que vocês estão, pela mão de Deus. Eu falaria isso ao prefeito, se ele tivesse atendido o nosso chamado. Ele está onde está porque Deus colocou ele. A terceira pergunta que nós vamos observar aqui é: quais foram as dificuldades enfrentadas por estas famílias? Nem tudo são flores, tá? Nem tudo são flores. Outro dia eu estava vendo o seu desafio, secretário, né? Sobre procurar auxílio para aqueles que vivem da cultura. Veja só, nem tudo são flores. Iniciar um trabalho numa secretaria em tempos de pandemia, que dificuldade terrível. E os vereadores também exerceram a fiscalização durante esse período, que dificuldade. Nem tudo são flores, existem alguns obstáculos, existem alguns desafios. Quais foram os desafios enfrentados por estas famílias, por este povo? Eu quero mencionar alguns. Um deles foi o desafio dos recursos. Deus estava suprindo, entretanto Deus supriu para uma nova realidade. E historicamente os muros de Jerusalém tiveram que recuar um pouco. Isso é interessante, é histórico. Outro destaque que nós podemos fazer: os entulhos também se levantavam como desafio. Porque nós vamos iniciar, mas aí eu olhava para aquilo tudo: Senhor, tem coisa demais para fazer. Tem coisa demais para fazer. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço pessoas que quando tem muitas coisas a fazer, o coração acelera, o nível de ansiedade vai lá para cima. O coração vai batendo aqui no pescoço, não dá conta nem de pensar como que vai começar a executar as tarefas.
Então o entulho era um desafio para esse povo, até porque eles ficaram ali por um tempo olhando para aquilo e não mudaram, e agora vai ter que mudar. Então é necessário retirar os entulhos. Quais são os entulhos que estão impedindo a nossa ação? Aqui nesse caso, era de muro, era resto de muro, de porta, no meio da cidade. Quais são os entulhos que podem estar sendo levantados no seu coração, que estão lhe impedindo uma ação? Tire! Quais são os entulhos que estão querendo impedir o avanço da sua família? Tire! Retire os entulhos. É necessário retirar os entulhos. Ainda, nem todo mundo se envolveu. Nem todo mundo se envolveu. Dê uma olhada para o verso 5 do capítulo 3. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Nem todo mundo pôs a mão na massa. É ingenuidade imaginar que vamos começar uma obra e todo mundo vai estar junto para poder trabalhar. Não pense isso não. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Não é por acaso que o Senhor Jesus ordenou que nós orássemos para que o Senhor da Seara enviasse o quê? Trabalhadores. Porque nem todo mundo se dispõe a trabalhar. Nem todo mundo se dispõe a ir lá na labuta. E é assim. Aprenda isso. Especialmente vocês. Nem todos aqueles que estão à volta de vocês se colocarão ao lado de vocês para enfrentar as adversidades quando elas surgirem. Alguns simplesmente, opa, cadê? Foi arrebatado, sumiu. Desaparecerão. É assim que acontece. É duro, mas é assim que acontece. E tem um outro desafio que esse povo precisou enfrentar. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia. No capítulo 2, verso 19, fala assim: porém Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Começou a se levantar aqui inimigos, opositores, aqueles que não eram favoráveis à obra. Capítulo 2, 19, é o final do capítulo 2. Olha o capítulo 4, verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Veja que o capítulo 3, que é o capítulo do trabalho, está exatamente entre os opositores. Então encerra o capítulo 2 com opositor, inimigo. Começa o capítulo 4 com opositor, inimigo. E no capítulo 3 o que é que nós temos? Famílias trabalhando. As famílias estão trabalhando cercadas pelos opositores. Tem um determinado momento em que eles estão com uma pá na mão para fazer o muro e com a arma na mão para se defender dos inimigos. Mas eles não deixam de trabalhar. Opositores se levantam. Opositores se levantarão. As famílias estão neste cenário de enfrentar oposição. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, com muito cuidado pastoral, há um opositor que está ardendo em ira, e o grande propósito dele é destruir a sua família e a minha família. E esse opositor não brinca em serviço, é o diabo. E ele fará de tudo para destruir a sua família e a minha família, porque a última coisa que ele quer é uma cidade próspera e abençoada. A última coisa que ele quer é uma igreja abençoada e usada por Deus. A última coisa que ele quer são famílias estruturadas e usadas por Deus. Por isso, ele luta e continuará lutando para destruir as famílias. Mas por mais que estejamos cercados por opositores, nós não devemos parar. Continue. Continue. Que dificuldade que nós temos enfrentado até aqui. Continua. Adversários que se levantaram até pouco tempo. Não entendo. Falando agora aos vereadores, não entendo. Esse companheiro estava comigo até pouco tempo. Me ajudou na campanha. Agora se levantou como um opositor contra a minha vida e contra o meu trabalho. Ele não vai ser o primeiro e não vai ser o último. Mas confie naquele que é poderoso para te fazer triunfar sobre opositores. E esse é o Senhor Deus. Não pare. Prossiga. A quarta pergunta que eu quero fazer, e a gente observar aqui a resposta, tá?
Como é que foi desenvolvido o trabalho? Nós lemos aqui no capítulo 3, né? Veja, junto, ao lado, depois dele. Então, o que nós estamos notando? Nós estamos notando que existe uma estrutura onde as famílias, e é claro, os grupos e, consequentemente, as famílias, elas se colocam emparelhadas. A ideia aqui é a seguinte: eles iniciam a obra neste ponto, dão a volta na cidade e encerram exatamente naquele ponto onde começaram. Daqui a pouco nós vamos ver isso. E aí, o que acontece? Tem essa família aqui, esse grupo aqui, essa família que está aqui, foram cercando. Cada uma ficando na responsabilidade de uma parte do muro. Cada uma ficando na responsabilidade de uma parte do muro. Então, elas estão unidas em um propósito. E quando nós olhamos para isso, nós vamos reparar que as motivações particulares, elas perderam o lugar para o propósito em comum. Então elas estão unidas em um propósito comum, que é reedificar os muros, restabelecer as portas. Só que quando fazem isso, é necessário que as motivações particulares das famílias, elas se submetam à motivação comum, ao propósito comum. E eu fico pensando, falar disso agora, tantos anos depois, parece que foi uma atividade tão fácil, mas eu me dou ao direito de imaginar que possivelmente aconteceram ali alguns problemas. Opa, peraí, essa pedra você não é da sua parte não, essa pedra fui eu que mandei trazer para a minha parte. Não, e esse cimento aí não é seu também não. Claro, estou contextualizando, tá, gente? Não é cimento naquela época, por favor, não leve a mal. Mas certamente algumas dificuldades aconteceram. Entretanto, o fato de estarem uma ao lado da outra fez com que elas abrissem mão de si mesmas para buscar algo maior, algo que estava além delas, Famílias que deveriam estar dispostas a doar, a entregar, a oferecer, de uma maneira altruísta, a ponto de ver o outro recebendo e sendo abençoado, para a preservação do outro e para um trabalho que ia além dos interesses particulares, dos interesses pessoais. Eu não tive a oportunidade de dizer isso para vocês, mas tenho a oportunidade agora e falo publicamente. Aproveitando que estamos transmitindo pela NTV, inúmeras casas estão nos acompanhando, além do YouTube e também do Facebook. Mas eu falo para vocês, e eu certamente partilho do sentimento de algum de vocês. Que tristeza ter que, no nosso município, estabelecer uma CPI para investigar fura-fila de vacinas. Isso é terrível. Isso é assustador. É um trabalho que vai observar exatamente o contrassenso da passagem. A passagem fala de famílias que estão dispostas a doar, a entregar, a ver o outro sendo beneficiado e ajudado. E nós estamos vendo uma realidade que nos cerca, onde as pessoas estão mais interessadas em si próprias. Isso é terrível. E os felicito pelo trabalho. E os encorajo a manter. E os encorajo a manter a ponto de buscar a devida punição para aqueles que assim o fizeram. Porque isso é justo. Mas percebam, as famílias se colocam ao lado e o chamado é para que nós também nos coloquemos ao lado, valorizando sempre o bem comum. A última pergunta, e nós encerramos aqui a nossa meditação na passagem bíblica. O que mantinha esse povo unido no trabalho? Nós estamos falando que eles estavam unidos, trabalhavam unidos. Mas o que exatamente mantinha esse povo unido no trabalho? E agora eu quero que você olhe comigo o verso de número 1, de novo, por favor. Dê uma olhada. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram, o que é que diz aí? A porta
das ovelhas. Encontraram? A porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Então vejam, eles começaram a obra aonde? Na porta das ovelhas. Os sacerdotes começaram a obra na porta das ovelhas. Vá para o final do capítulo, verso 31 e 32. Depois dele, reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e o quê? E a porta das ovelhas, mais uma vez, repararam os ourives e os mercadores. Então, eu quero que você observe que a obra começou na porta das ovelhas, e a obra dá a volta e ela para onde? Na porta das ovelhas. Então, o início da obra é na porta das ovelhas e o final da obra é na porta das ovelhas. Mais ou menos assim, aquela parte que faltava para completar o círculo era exatamente chegar aqui na porta das ovelhas. O ponto de partida e o ponto de chegada, e o ponto que unificava o povo no trabalho. Era exatamente a porta das ovelhas. Você viu que quem começou o trabalho foram os sacerdotes, na porta das ovelhas. Bom, o que quer dizer isso? A porta das ovelhas era o local por onde as ovelhas passavam para chegar ao templo, a fim de serem sacrificadas. Então, no sistema de culto dos judeus, os cultos dos judeus, os rituais dos judeus envolviam o sacrifício dos animais, o sacrifício das ovelhas. Então a porta das ovelhas era exatamente o local por onde essas ovelhas passavam para serem sacrificadas. Então a ideia aqui é a seguinte: eles estão começando e concluindo no lugar que faz com que eles retornem uma vida de culto. Eles estão começando e concluindo no lugar que abre as portas para o encontro com Deus. Ficou claro? É isso que está acontecendo. Agora, por gentileza, eu quero que você faça isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho narrado por João, no capítulo de número 10. Evangelho narrado por João, capítulo de número 10. Evangelho narrado por João, capítulo de número 10, verso 7. Eu quero que você leia comigo a uma só voz, e nós vamos ler bem bonito esse verso, tá? Evangelho narrado por João, capítulo de número 10, verso 7. A uma só voz, leiamos, queridos, a palavra do nosso Deus. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Senhor Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho para o culto. Eu sou o caminho para a comunhão com Deus. Eu sou o caminho de ligação do homem com o Senhor. Se não for por intermédio da minha vida, vocês não chegarão lá. O Senhor Jesus vai dizer que Ele não somente é a porta, Ele vai dizer que é o bom pastor e que Ele é a própria ovelha, é aquele que se oferece em sacrifício. Para quê? Para que, por intermédio de Jesus, as nossas famílias estejam unidas em Cristo, a fim de trabalhar com Ele, por Ele e para Ele. É o Senhor Jesus que nos une. As nossas famílias estarão unidas em um mesmo propósito a partir do momento em que tiverem a mesma confissão. Quando nós estivermos servindo ao mesmo Senhor, nós executaremos o trabalho na cidade, ouvindo a voz daquele que comanda a nossa vida e os nossos lares. Não haverá conflito no sentido de que uma família quer ir para lá, outra quer ir para cá. Não, porque a voz do Senhor Jesus é uma só. O caminho que Ele aponta é um só. E as famílias estarão unidas neste caminho, buscando exatamente a concretização da vontade do Senhor
para a nossa história. Entenda, não haverá reconstrução se não iniciarmos na porta das ovelhas e concluirmos na porta das ovelhas. Não haverá reconstrução se não começarmos com Jesus e objetivarmos Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Nele devemos estar unidos. Talvez alguém possa estar objetando toda essa mensagem agora, dizendo: mas pastor, que reconstrução? Ainda não entendi essa reconstrução. Ah, meu querido, eu quero dizer para você, nós temos muita coisa para reconstruir. Muita coisa. Muita coisa foi desfeita, destruída, ao longo de todo esse período que temos enfrentado de pandemia. A gente fala muito de economia. Economia é um símbolo, é um sinal, é uma ilustração de muitas outras coisas que sofreram ao longo desse período. Se você puder, agora não, depois da mensagem, depois do segundo culto que teremos às 19h30, melhor assim. Se você puder, depois joga no Google o número de divórcios que aconteceram ao longo desse período de pandemia. E você vai ver o número de famílias que foram desfeitas, destruídas e que precisam de reconstrução. Quantas pessoas estão aprisionadas durante todo esse período, sofrendo no cárcere de ansiolíticos, porque não conseguem reconstruir a sua esperança. E por aí vai. Sabe, eu tenho aprendido a falar da pós-pandemia de um outro jeito. Eu vou compartilhar isso com vocês. Eu tenho aprendido. Geralmente as pessoas falam no pós-pandemia no sentido assim: acabou a pandemia. Eu tenho falado também do pós-pandemia, não somente nesse aspecto. Eu tenho falado do pós-pandemia no sentido depois que ela chegou. Depois que ela chegou. Muita coisa mudou. Entenda, em nome de Jesus, as famílias são instrumentos nas mãos de Deus para a reconstrução. As famílias são instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a cidade. Se a sua família for uma família abençoada, equilibrada, a cidade de Patos só vai ganhar. Você quer investir na cidade? Invista na família. Começa por aí. Invista na família. Veja, como nós somos ágeis para a cobrança, ligeiros para cobrar. Então, assim, a partir do momento que vocês tomaram posse, agora, cobrança, cobrança, cobrança. Nós somos ligeiros para isso, todo mundo. Vocês vão gostar do que eu vou falar. Mas que bom seria se fôssemos ligeiros também para exigir as mesmas coisas de nós mesmos e das nossas famílias. A começar aqui, na minha vida, na minha casa, na minha família. As mudanças que queremos devem começar em nós. Em nome de Jesus, suplique a graça de Deus sobre as famílias da nossa cidade, para que a nossa cidade seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.